Está com o Casa Comum, sempre às quartas-feiras na Renascença, sempre com a socialista Mariana Vieira da Silva e com o social-democrata Duarte Pacheco, que se junta a nós à distância esta semana. Mais à frente vamos falar da guerra no Médio Oriente e da discussão em torno da violação, se deve ou não deve ser um crime público. Mas para já, olhamos para o PTRR, o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. 3 meses depois da tempestade Christine, o Primeiro-Ministro anunciou um pacote de 22,6 mil milhões de euros para os próximos 9 anos. Mariana Vieira da Silva já fez parte de um governo e teve, por exemplo, de lidar com a pandemia e teve de fazer vários pacotes de medidas. Como é que olha para este anúncio de ontem por parte de Luís Montenegro? Bom, cumprimento os dois. Eu julgo que aquilo que assistimos ontem foi uma tentativa de mudar o foco da resposta rápida que foi prometida àqueles territórios para um calendário muito mais longo, onde estão envolvidas medidas que nada têm a ver com aquilo que aconteceu naqueles territórios, que já estavam previstas ou algumas que não estavam previstas, e nesse sentido julgo que não foi um bom momento. O Governo tem tido esta tradição comunicacional de procurar sistematicamente criar assuntos novos e pesa sobre o Governo, na apresentação deste plano, 2 problemas de tipo distinto. Um dos problemas tem a ver com o que nós hoje sabemos que aconteceu a outros planos também apresentados com pompa e circunstância por parte do Governo. Relembro, por exemplo, o Plano da Saúde, que vai agora fazer 2 anos que foi apresentado, tinha ambições muito claras. Aquela que foi apresentada com maior força foi o fim dos tempos de espera nas cirurgias oncológicas para lá do tempo de resposta. O programa está dado como concluído e as listas de espera são maiores do que eram. O mesmo na educação, onde foi prometido resolver o problema da falta de professores e nós não temos esse problema resolvido, temos uma dúvida sobre os números, mas julgo que é claro para todos que o problema não foi resolvido e muitos dizem que está ainda pior. E, portanto, essa comparação que os portugueses podem fazer com os outros planos, julgo que é má para o Governo. Mas aquilo que me parece, com muita franqueza, mais grave é que isto acontece num contexto em que nós começamos a conhecer, por parte dos municípios afetados, números muito preocupantes relativamente aos apoios efetivamente chegados. E neste momento já nem sequer se pode dizer que é porque as câmaras ainda não fizeram o seu trabalho, podem ter demorado, aliás era para isso que precisavam da ajuda do Governo, mas mesmo em casos em que esse trabalho já foi feito, os pagamentos continuam a não chegar, os apoios às empresas continuam a não chegar, ainda há territórios sem comunicações e, portanto, isto parece uma fuga para a frente e, do ponto de vista do plano em si, eu julgo que ele denota uma fuga ao compromisso e à assunção de compromissos efetivos. Chuta o calendário demasiado para a frente, nunca é claro o que é feito com dinheiro novo ou com dinheiro que já existe e as metas também ficam para uma segunda oportunidade. E, portanto, não acho que tenha sido uma operação muito bem sucedida para o Governo e tenho depois eu, em particular, dúvidas muito grandes sobre... isto é uma coisa difícil, eu também já tive que fazer. Os governos têm sempre muitos planos, muitas estratégias, alguns que são obrigatórios a nível europeu e é preciso um grande esforço de integração destas estratégias. Ora, a relação, por exemplo, daquilo que aqui está escrito sobre a reformulação do INEM não é minimamente próximo com o que já foi dito anteriormente e essa falta de articulação vai dar imenso trabalho ao Governo na prestação de contas e eu acho que não vai contribuir em nada para a melhoria, nem nestes territórios, nem na resiliência do país, o que não significa que não tenha medidas boas, não é isso que estou a dizer. Duarte Pacheco, os valores são impressionantes, mais de 22 mil milhões de euros. Primeira impressão para este anúncio do Governo? Também uma boa tarde a ambos e a todos aqueles que nos vão escutar. Dizer que, em relação ao valor, é um valor que impressiona, que corresponde a cerca de 8% do PIB português, um terço daquilo que foi o grande programa de ajuda financeira no âmbito da Troika, quando teve que fazer a intervenção em Portugal. Portanto, é um volume grande. Resta saber agora deste volume 2 coisas. Em primeiro lugar, o que é realmente novo e o que é que já estava previsto acontecer. Porque, por exemplo, há barragens que estão previstas avançar, e bem, que já tinham sido anunciadas anteriormente. Agora está tudo sistematizado e é difícil de escrutinar, de facto, o que é realmente novo e aquilo que não é. Em segundo lugar,
As críticas que a oposição fez nos últimos 24 horas, às vezes também pecam por excesso. Porque dá a sensação que, quer dizer, como se a oposição tem que dizer mal. Não é assim. Quer dizer, olha, vale mais existir um plano do que não existir. Ponto. No entanto, o plano tem algumas coisas positivas que resultam, nomeadamente, em algumas áreas estruturais que têm que ser analisadas de frente. Por exemplo, relacionadas com a terceira idade e com idosos e apoios que eles precisam de ter em situações de emergência, coisas relacionadas com as linhas elétricas, este programa de energia relacionado com as barragens, o apoio a algumas câmaras municipais. Portanto, há coisas estratégicas que deviam merecer um aplauso. A crítica que pode ser feita e depois a crítica é um ato de comunicação. Bem, não há governo nenhum que, quando apresenta o seu programa, não faça disso alguma comunicação política. Quer dizer, se mal fosse, se assim não acontecesse. Portanto, isso também é uma crítica que não faz sentido. Agora, há aqui outras questões que são realmente relevantes e que devem ser questionadas. Em primeiro lugar, de facto, todos nós portugueses já estamos um pouco saturados de tantos anúncios. É preciso aguardar a concretização. Eu já não deito nenhum foguete quando este governo, o anterior, avançava com novos anúncios. Eu disse, olha, quero ver para crer. Já estou como São Tomé. E, por isso, eu espero que depois, pela sua aplicação, e ver resultados. E a outra questão é o seguinte. Efetivamente, este é um plano de médio e longo prazo. Sendo um plano de médio e longo prazo, não é para responder diretamente às vítimas destas intempéries. Tem programas, tem medidas estruturais para evitar que, quando estes fenómenos voltem a acontecer, tenham as mesmas consequências. Agora, para apoiar estas vítimas, se calhar as pessoas vão sentir que foram, no mínimo, não foi muito clara a comunicação, porque não se dirige a elas, dirige-se mais para o futuro, e por isso é que, tal como aconteceu com o programa de resiliência, que era para apoiar a economia durante a pandemia acabou e o programa aparece a seguir, aqui também parece que estamos nessa mesma linha, o que não é positivo. Mariana Vieira da Silva, sendo que estamos a falar de um horizonte de 9 anos de investimentos, o Governo podia ter procurado consenso com os partidos da oposição para evitar que, caindo o Governo ou acaba a legislatura, o plano fique a meio? Sim, mas as reuniões existiram e o Governo até identificou um conjunto de contributos que vieram da oposição. O meu ponto não é tanto esse. O Eduardo dava agora o exemplo do PRR. Quer dizer, o PRR era um pacote financeiro novo, totalmente novo, com metas de uma clareza e até de uma exigência praticamente impossíveis de cumprir à partida, muito significativo. O mínimo que eu esperava deste programa PTRR é que ele chegasse à conclusão se, por exemplo, o Governo precisa ou não precisa de um orçamento retificativo para fazer face às despesas adicionais que, de forma evidente, podem ser ainda necessárias este ano. E nem isso é apresentado. Ou, por exemplo, que fatia do próximo orçamento é que ia destinar a estas medidas quando anteriormente podiam estar previstas para outras. E, portanto, o problema não é tanto... Embora eu ache este prazo longo demais, acho que este tipo de planos devem se enquadrar em estratégias a 10 anos que o Governo tem, que existem, que entrega na Assembleia da República e que entrega em Bruxelas, e depois estes planos deviam ser um pouco mais curtos e mais claros quanto aos seus objetivos. Mas, além disso, quando nem aquilo que nós sabemos que é urgente, que vai necessitar de dinheiro público, e está lá escrito que é preciso mais dinheiro para o Orçamento de Estado, é claro... Em que dimensão, que parte do orçamento do próximo ano, se é ou não necessário um orçamento retificativo. Ou seja, eu acho que do ponto de vista das ações mais imediatas, e há muitas, porque nós temos que fazer um conjunto de coisas para fazer face aos incêndios naquela região, que até lá são faladas, mas depois não se compreende de onde é que vem aquele dinheiro. Depois, no cruzamento com os fundos europeus, eu acho que falta muita densidade na apresentação do que é que já estava previsto no PT 2030 e se há reprogramação. Não tem mal nenhum se existir, mas o plano tem que servir para esclarecer isso. Eu queria chamar a atenção para números muito concretos, porque é evidente que este plano não é para responder à emergência. Mas quando 3 meses depois ainda não respondemos à emergência, alguma coisa deveria dizer para que aquelas populações não sintam
que deixaram de ter prioridade. E até segunda-feira, por exemplo, nós tínhamos identificadas 3.500 casas na Marinha Grande que precisavam de obras. 2.500 já tinham o trabalho da Câmara feito. 39 estavam pagas. Isto é um desfazamento face ao que foi prometido. E eu estou à vontade porque eu disse aqui que muitas vezes prometer pagar muito rapidamente é impossível, porque há um equilíbrio entre o rigor no pagamento e a urgência que sempre tem que existir. Agora, entretanto, passaram 3 meses e o Ministro da Economia ontem vem dizer que o problema é que a falta de funcionários nas câmaras. Pois, isso as câmaras disseram desde o início, que tinham dificuldade em fazer face àquele trabalho E o todo. Governo podia ter Portanto, esse desequilíbrio entre olhar para 2000 e para daqui a 9 anos, 2034, não é? Já nem sabem qual é. 2034, sim. Olhar para 2034 e não conseguir responder a junho de 2026 parece-me problemático e condiciona uma certa percepção que existe sobre este plano. O Duarte disse, e bem, que há sempre comunicação associada, e isso é verdade. Agora, a pompa e circunstância daquela apresentação, se não tiver uma correspondência na execução, entrará para aquele capítulo de vídeos do Ministro Leitão Amaro e de várias ações de comunicação que depois pesam sobre a imagem dos governos, e cá estaremos ao longo dos próximos meses e anos para comprovar. Duarte Pacheco, este plano, como dizia, engloba investimentos de longo prazo e medidas mais imediatas para responder aos tais efeitos da tempestade Christine. Corre o risco de ser como os megaprocessos na Justiça, que são tão grandes que criam eles próprios problemas burocráticos? Sim, aquilo que eu estava a compreender é que, efetivamente, as medidas mais urgentes têm evidenciado um atraso face àquilo que eram os próprios anúncios e os objetivos do governo. E muitas vezes, novamente, porque falámos da proteção de dados, por exemplo, a semana passada, e sabemos que está a ser exigida às pessoas determinado tipo de informação que o Estado já tem, mas quando o Estado a obteve foi com um fim, e por causa do regime de proteção de dados diz, não, eu obtive esta informação, foi para o fim A, agora não a posso utilizar para o fim B. E então introduz esta questão que é, eu vou ter que contactar as pessoas para que me deem a informação para este objetivo B. Ora bem, isto é a burocracia no seu melhor. E efetivamente, independentemente das vontades que os governantes têm, se não alterarem este estado de coisas, bem, podem fazer anúncios, mas depois nada acontece e isso leva ao descrédito. Efetivamente, a resposta tem sido lenta. É verdade que o Governo demorou, naquele momento da intempérie, nomeadamente em Leiria e Marinha Grande, a perceber o que é que estava a passar. Depois foi rápido ir ao terreno e apresentar um conjunto de medidas, mas até que elas cheguem às pessoas, o processo está a ser muito, muito atrasado. E, por outro lado, programas de médio prazo, como este, até 2034, sabendo que há várias legislaturas pelo meio, eu duvido que, se cá estivermos com saúde em 2034 e fôssemos ver o que é que tinha sido efetivamente concretizado, se calhar ficávamos um pouco envergonhados, porque é demasiado longo, com diferentes legislaturas, e porventura as coisas podem não vir a concretizar-se quando se tem este horizonte temporal à frente, sem que tenha o apoio, nomeadamente das principais forças da oposição, para que alternâncias do governo não condicionem aquilo que estiver agora previsto para ser executado. Vamos falar também da discussão que voltou ao debate público em torno do crime de violação, de ser ou não ser um crime público. Foi aprovado na especialidade em julho do ano passado, mas ainda não foi levado à votação final global. Está na especialidade, envolve alterações ao Código Penal, há propostas do Chega, PAN, Bloco de Esquerda e Livre. Ouvimos na semana passada aqui na Renascença Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, a defender que é um passo importante. Mariana Vieira da Silva fez parte do grupo de deputados do Partido Socialista que se absteve na altura. Acredita que esta mudança pode mudar o paradigma sobre este crime em Portugal? Bom, eu acredito principalmente que nós não devemos tentar resolver problemas desta natureza através única e exclusivamente do Código Penal ou achar que é o Código Penal que vai mudar profundamente esta realidade. E acabámos de ter na nossa vida coletiva um caso recente que mostra que não.
que não é assim. Se nós não conseguimos sequer que seja partilhada em toda a sociedade, a ideia do não é não, ser algo que deva ser levado a sério e não deva ser relativizado, se nós não conseguimos passar às novas gerações, onde este tipo de crime tem incidências maiores. Está a referir-se às palavras da apresentadora Cristina Ferreira. Estou, mas elas são apenas um exemplo de uma realidade que a nossa sociedade tem, que é uma grande dificuldade em compreender que o conceito da violação vai evoluindo ao longo do tempo e que as sociedades têm que se adaptar a ele e compreender que o consentimento é um assunto muito sério. E por isso, para o Partido Socialista, o Código Penal deve encontrar sempre um equilíbrio entre o combate a este tipo de crime e a proteção da vítima. E por isso, durante muitos anos, o Partido Socialista tem-se alinhado com aqueles que defendem, e com o qual eu concordo, ainda que no Partido Socialista haja muitas pessoas que não concordam, que é a ideia de que nós temos que proteger também o direito da vítima a não querer entrar neste processo e desmistificar alguns mitos que me parecem existir nesta matéria, porque já hoje pode haver a apresentação de uma queixa, não da própria vítima, faça um caso de violação. Já hoje o Ministério Público pode acusar, mesmo que a vítima não tenha apresentado queixa. E a comparação com a violência doméstica que sistematicamente é utilizada, bem, duas coisas. Primeiro, também não se resolveu tudo lá da violência doméstica. Em segundo lugar, na violência doméstica procurava-se proteger uma coisa em concreto, que é que a relação, naquele caso, entre a vítima e o agressor limita muitíssimo a vítima à sua ação e daí a diferença face a outras situações. Eu julgo que o que é importante é nós percebermos porque é que tem sido tão difícil julgar quando há acusações, levar a bom termo estas investigações, porque é que a recolha de prova é tão difícil, e aqui é válido também para o caso da violência doméstica, como aliás a Renascença tem um programa que se tem dedicado muito a este tema e cuja audição recomendo, porque é que tem sido tão difícil efetivamente concretizarmos as acusações e se não estaríamos a colocar a vítima numa situação de dupla vitimização se a forçássemos aqui a um processo que a vítima não queira. E, portanto, esta sede que no Parlamento existe e da qual o Eduardo Pacheco sabe muito mais do que eu, de achar que é sempre na lei e no Código Penal em particular que nós resolvemos todos os problemas da humanidade, é preciso perceber porque é que as nossas polícias não conseguem recolher prova, porque é que o Ministério Público tem tanta dificuldade em acusar, porque é que é tão difícil que em tribunal as pessoas estejam disponíveis para voltar a dizer o que disseram muitas vezes há demasiados meses, há demasiados anos atrás nos processos. Esse trabalho julgo que seria muito mais relevante do que uma mudança na lei que me levanta dúvidas. Quer isto dizer que que o Código Penal não pode ser melhorado? Nunca quer. Há sempre margem para melhoria, mas provavelmente são estas as dificuldades que têm tornado o trabalho mais lento no Parlamento. Eduardo Pacheco, como é que olha para esta possibilidade de tornar a violação um crime público, algo que já está, como dizíamos, aprovado na generalidade, mas falta agora legislar mais a fundo? Eu tenho pouco a acrescentar àquilo que a Mariana referiu. Eu subscrevo na íntegra aquilo que foi a sua intervenção nesta matéria. Por duas razões. Em primeiro lugar, aquilo que ela também evidenciou, que nós temos o hábito, quando há um problema, a forma mais expedita de comunicar que estamos atentos ao problema é fazer uma alteração legislativa. Há fogos, agravam-se as penas, a seguir, no ano seguinte, os fogos continuam, porque não se foi às causas do problema. Foi-se só alterar um artigo do Código Penal. Mas pronto, ficámos com consciência tranquila. Nós não ficámos indiferentes, agimos. Não é uma boa solução. E, frequentemente, não resolve o problema de forma alguma. Portanto, essa é a primeira nota. Mas, em segundo, porque eu sinceramente, tenderia a dizer, quer dizer, que devia ser um crime público. Se eu tenho conhecimento que algo ocorreu assim, isto devia ser automaticamente aberta uma investigação apresentando queixa. Ora bem,
Até que houve uma sessão, já há algum tempo, eu estava ainda no Parlamento, com pessoas que à distância, para subscrever para preservar o seu anonimato, contaram porque é que não quiseram avançar. Homens e mulheres, vítimas de violação. E eu fiquei muito sensibilizado. Quer dizer, de facto, temos que respeitar, em primeiro lugar, o direito da vítima, que é uma vítima real e que não quer ser confrontada na opinião pública, muitas vezes em sociedades ainda muito conservadoras, por coisas que ocorreram e que as traumatizou. E que vão repetir esse sofrimento se este processo avançar. Custa-me, é de facto um jogo de sentimentos, porque custa-me pensar que alguém que fez esse crime pode continuar em liberdade, mas o sofrimento que ele já provocou será agravado se esse processo avançar por esta via. E, portanto, pondo sempre em primeiro lugar a preservação daquilo que é o sofrimento da vítima, eu preferiria que este processo legislativo não avançasse nos moldes em que foi aprovado na generalidade do Parlamento. E percebe esta demora, está há 9 meses na especialidade? É precisamente isso. Nós temos uma expressão que era, olha, bem, não podemos voltar atrás, remetemos isto para a Comissão e fica lá a aboborar. E fica lá a aboborar até que a legislatura termine, ou até que aconteça algo que nos obrigue efetivamente a pegar no assunto. Apesar do regimento dizer que há um prazo pelo qual o processo legislativo deve avançar, nenhum partido, nem o próprio governo, utiliza esse mecanismo para impor a sua votação e, portanto, fica lá a aboborar. Eu penso que os deputados não quiseram recuar na sua palavra e, portanto, aprovaram na generalidade, mas que, porventura, tomando consciência real daquilo que é o sofrimento das vítimas, hoje já têm menos ímpeto nesta alteração legislativa e que o assunto possa ficar efetivamente na Comissão durante muito mais tempo, porventura, até que a legislatura acabe. Já a seguir vamos à segunda parte do Casa Comum para falar novamente sobre o conflito no Médio Oriente. Esta semana o chanceler alemão deixou críticas duras aos Estados Unidos pelas decisões que tem tomado em relação à guerra contra o Irão. Friedrich Merz fala em falta de estratégia e numa humilhação aos americanos por parte da liderança iraniana no processo das negociações no Paquistão. Mariana Vieira da Silva, este comentário reforça as divisões cada vez mais profundas no seio da NATO. Bom, eu julgo que esse comentário reforça um alinhamento progressivo a um registro mais crítico desta intervenção que vai acontecendo por parte da Europa à medida que se percebe que a intervenção nunca teve uma estratégia nem para o dia seguinte, nem para a semana seguinte, nem para o mês seguinte. E, portanto, se o benefício da dúvida foi dado no início desta intervenção a Donald Trump, eu acho que à medida que o tempo passa se vai percebendo que não há qualquer estratégia de saída para uma crise que pode arrastar o mundo para uma crise económica de grandes dimensões, na sequência de já várias crises que temos tido nas últimas décadas. A forma leviana como a administração Trump vai falando de todo este processo, julgo que vai fazendo os líderes europeus, mais lentamente ou menos lentamente, associarem-se aos discursos mais críticos, inicialmente feitos apenas por Pedro Sánchez. Trump parece ter acreditado que o exemplo da Venezuela era repetível no Irão, o que, além de revelar um total desconhecimento da realidade, revelou também uma péssima avaliação dos impactos na região, que hoje já é muito claro que irão muito além, mesmo depois de uma eventual resolução desta fase do conflito, terão consequências que nos acompanharão durante muito tempo. Se isto dificulta as relações dentro da NATO,
talvez dificulte, mas eu aí remeteria para as sábias palavras que o rei Dom Carlos ontem, na sua visita aos Estados Unidos, disse com uma clareza e com uma limpidez que talvez Donald Trump só admita mesmo à realeza britânica, sobre a importância da NATO na defesa do Atlântico, desta relação e da nossa segurança, mas também da nossa economia. Eu queria dar uma nota breve sobre uma notícia completamente no sentido contrário a este, de umas declarações de Luís Montenegro à margem do último Conselho Europeu, alinhando-se com o Donald Trump na vontade de ter Putin na próxima reunião com o G20, que já tiveram reações um pouco por toda a Europa, reações críticas e uma reinterpretação das palavras de Montenegro. Nós aqui temos chamado a atenção, eu em particular, vou poupar o Duarte a esta questão, para sempre uma grande dificuldade que Portugal tem em ser claro nestas matérias que envolvem os Estados Unidos. Tem sido assim em vários momentos, parecendo quase o último moicano nos apoiantes de Donald Trump a nível europeu. Não acho que isso seja bom para Portugal, e à medida que todos os outros se vão alinhando com palavras mais críticas, ver Portugal nesta situação não creio que seja positivo. Eduardo Pacheco, aproveito a deixa para lhe perguntar se o governo português podia subir o tom como fez o chanceler alemão. Ora bem, o chanceler alemão disse aquilo que todos nós já sentíamos, que o facto da maior potência do mundo estar hoje encurralada por ausência de estratégia numa intervenção completamente infeliz é humilhação. Portanto, não podia ser mais claro. O chanceler dele, outros líderes europeus dizem, e Carlos III ontem impressionou-me, sinceramente, porque normalmente os monarcas britânicos têm aqueles discursos, como vamos dizer, de Miss Mundo, de palavras muito redondas e falar sobre temas pouco polémicos. E ele não. Ontem Carlos III fez referência que até os reis têm que respeitar as leis do seu país. Quer dizer, mais direto do que isto é difícil. Neste caso, quando ele faz a referência àquela infeliz declaração de Trump, que se não fosse os Estados Unidos, todos nós dois estaríamos a falar alemão, e ele disse, se não fôssemos nós britânicos, vocês estariam a falar francês. Quer dizer, eu acho que com, de facto, muito direto, colocando as questões e recebendo grandes aplausos, até alguns contragosto, como foi quando defendeu a Ucrânia ontem e que o vice-presidente se sentiu obrigado a aplaudir, mesmo contra a vontade. Portanto, essa questão é europeia. Em relação a Portugal, eu penso que, se em relação à posição da Paz das Lajes, eu compreendo a posição portuguesa, e até do ponto de vista geoestratégico, nós temos que ter uma política externa autónoma da espanhola. Sempre foi assim. Por isso é que nós somos atlânticos e fomos sempre ao Atlântico buscar o apoio, seja ao Império Britânico, ou seja, aos Estados Unidos, buscar o apoio face à grande potência continental que era a Espanha. Portanto, sempre assim foi, mas há aqui fronteiras que têm que ser preservadas. E quando o governo português, através do Sr. Primeiro-Ministro, faz referência que acha muito bem que Putin seja na cimeira do G20, eu fiquei no mínimo triste, que é para não ser mais crítico, porque eu não posso compreender que alguém que esteja hoje acusado de ser que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional pelo criminoso de guerra, que é alguém que também temos muitas dúvidas, muitas vezes, sobre a sua sanidade mental. O Covid já é crítico. Que outros que não têm este problema de sanidade mental achem que isso é um ato construtivo, eu custa-me a compreender. O que não significa que não se mantenham canais diplomáticos abertos, naturalmente. Nós temos que falar com todos e temos que dialogar com todos. Mas isso é através da diplomacia, não é através daquilo que são as grandes cimeiras, onde um criminoso se vai sentar ao lado dos outros líderes a convite de um deles. Acho inaceitável que isto venha a acontecer e eu tenho esperança que ainda haja aí recuo por parte do Presidente Trump. A Mariana Vieira da Silva tem falado muito sobre
A relação União Europeia-Estados Unidos no pós-Trump e na possibilidade de não estarmos a falar só de um mandato de um presidente e o caso, por exemplo, de J.D. Vance poder vir a ser o sucessor de Trump na Casa Branca, agravaria, se calhar, o cenário que temos agora. A União Europeia deve tornar-se cada vez mais autónoma e cada vez menos próxima dos Estados Unidos, também para se precaver de um futuro dessa forma? Bem, eu acho que a autonomia estratégica da União Europeia é um valor que desde a pandemia ficou muito claro. Nós não podemos ter os níveis de dependência a vários níveis, industrial, económico, financeiro e também de defesa que temos neste momento. Isso mesmo estava muito explícito no relatório que Draghi apresentou e qualquer dia devíamos voltar a falar dele. Não me parece que um sinal de ruptura deva partir da União Europeia. Porque posso não ser a pessoa mais otimista do mundo, mas tenho ainda assim esperança que em primeiro lugar, a partir de novembro, as coisas mudem um pouco nos Estados Unidos e que o caos que Trump tem criado possa mostrar ao povo americano que a continuação desta linha não é a melhor solução. Queria destacar, no entanto, que me parece igualmente importante que depois de vitórias muito significativas da União Europeia no dossiê do Mercosul e também das relações comerciais com a Índia, esse mesmo esforço continue, porque se o isolacionismo americano for ser intensificado e prolongado no tempo, ainda é mais importante que neste mundo multilateral, e voltando a citar Carney, haja aqui alinhamentos de princípios e de valores aos mais diversos níveis e com geometrias variáveis que nos possam fazer ultrapassar este momento mais difícil. Eu queria deixar um comentário final ao tema que ainda estávamos a discutir anteriormente. Portugal tem, ao longo dos últimos muitos anos e através dos vários governos, uma reconhecida mais-valia da sua diplomacia e por isso temos tido a capacidade de eleger as mais diversas personalidades para um número enorme de cargos. Falamos sempre só daqueles mais visíveis, mas na verdade isto é verdade de forma mais transversal. E isso implica uma atitude de grande serenidade neste tipo de declarações públicas e de grande alinhamento entre a máquina diplomática e as orientações políticas, que me parece que neste momento não são assim tão fortes como deveria ser. Isto não significa que a máquina diplomática comanda a política, é exatamente ao contrário, mas significa um trabalho conjunto que foi o que sempre nos deu força do ponto de vista diplomático. Esta ideia de que o país, aliás, mais do que apenas o partido do governo, mas os maiores partidos, estavam alinhados numa pressão e numa presença diplomática partilhada. Este tipo de frases soltas, que na minha perspectiva, como eu aqui disse, já tinham ficado mais ou menos visíveis nas reações do governo à conferência de imprensa de Donald Trump pós-Venezuela, não são positivas nem para o momento presente, nem para a continuidade desta força da nossa máquina diplomática, que para um país pequeno, como é Portugal, tem sido uma grande vantagem para o nosso desenvolvimento e para a nossa prosperidade. Duarte Pacheco, a que distância estamos de uma quebra mais séria nas relações transatlânticas? Eu penso que dificilmente voltaremos a ter a relação que tínhamos de irmandade. E para nosso bem, nós devemos procurar ser autónomos em termos estratégicos em todas as áreas, nomeadamente na área da defesa, como Draghi já o defendia. E portanto, isso é aquilo que eu vejo para o futuro. Para nosso bem, sermos autónomos e autossuficientes em muitas áreas. A mudança da administração Trump pode ajudar, poderá, sobretudo, porque se tivermos alguém com o qual nós até podemos discordar, mas que é previsível, que é fiável, que nós sabemos o que é que pensa e para onde é que vai. E aí, nós, atuamos a nossa própria estratégia a essa condicionante. O problema nesta administração é que, como é muito imprevisível, é muito difícil de antever o que é que vai acontecer no dia da manhã, o que é que vai acontecer daqui a uma hora, e automaticamente temos uma estratégia de reação. Portanto, essa é que é, quando me dizem, mas podemos ter uma administração republicana com o mesmo pensamento político, desde que ele seja mais previsível e fiável, já ganhamos alguma coisa.
Portanto, isto significa que a União Europeia não pode esperar, e os parceiros europeus, voltamos a ter a relação que tínhamos antes. Dificilmente. Está imbuído nos Estados Unidos que o grande adversário é a China, que é isso que os preocupa, que é isso que eles querem combater. E a partir daí nós ficámos para segundo plano. Muito bem, temos que fazer, pôr as mãos ao trabalho, pôr os pés a caminho e ir à procura de sermos autossuficientes. Quando a União Europeia foi criada, a política agrícola comum era um dos seus pilares. Dizia que nós tínhamos de ser sustentáveis do ponto de vista alimentar. Ora bem, hoje temos de ser sustentáveis noutras áreas. Na área da energia, na área industrial, na área da investigação. Temos que olhar sempre para a frente e ver as oportunidades como um grande desafio que nós podemos vencer. E se isso assim for, poderemos continuar no futuro a ter excelentes relações com os Estados Unidos, mas já não numa solução quase de dependência, que é aquela com a qual convivemos durante 80 anos. Chegamos ao fim de mais um Casa Comum com o apoio da Euronet Plus. No vídeo esteve o Fábio Oliveira, eu sou o Tomás Anjinho Chagas. O Casa Comum regressa na próxima semana. Euronet Plus.